Olá, queridos irmãos e irmãs. Novamente nos encontramos para rezarmos os salmos, interiorizá-los em nossa vida e que eles possam nos ajudar sempre a caminhar melhor. Como igreja, como sociedade, o salmo sempre nos introduz na nossa vida esse mistério e nos faz sempre crescer quando nós de fato estamos dispostos com o coração aberto a acolher o que Ele tem para nos dizer. Então peçamos a luz do Espírito Santo para nos ajudar a compreender e a viver os salmos em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Divino Espírito Santo, descei sobre nós, iluminai-nos, permanecei para sempre. Amém. Então o nosso salmo hoje é o 52, e assim então reza o nosso salmo. Por que você se gloria com o mal e se gaba contra o fiel? Você está no dia todo planejando ciladas. Sua língua é navalha afiada, autora de fraudes. Você prefere o mal e não o bem, a mentira e não a fraqueza. Você gosta de palavras corrosivas, ó língua fraudulenta. Por isso Deus destruirá você para sempre, o abaterá e o varrerá da sua tenda, arrancará suas raízes do solo fértil. Os justos verão isso e temerão, e rirão à custa dele, dizendo: eis o homem que não colocou Deus como sua fortaleza. Confiou em sua grande riqueza e se fortaleceu com ciladas. Quanto a mim, como oliveira verdejante na casa de Deus, é no amor de Deus que eu confio para sempre e eternamente. Vou celebrar-te para sempre, porque agiste, e diante dos teus fiéis vou proclamar teu nome, porque ele é bom. Então, queridos irmãos, nosso Salmo 52, ele é, como nós vimos no Salmo 12, é uma denúncia profética. É o salmista, como uma profecia, ele faz uma denúncia. Está ligado então aí à injustiça, né, que estava acontecendo. Então ele faz uma denúncia contra essa injustiça. Podemos ver então que de um lado nós temos os justos e de outro lado os injustos. E esse salmista faz uma denúncia contra a maldade que estava imperando contra os justos. O injusto contra os justos, né? Então assim está organizado nosso salmo. É como que um ambiente de tribunal, podemos pensar assim. Em 3 momentos nós vamos refletir o salmo. Do versículo 3º ao 6º, do 7º ao 9º e do 10º ao 11º. Então, no nosso primeiro momento é justamente a acusação. Pensando assim de forma de um tribunal, o primeiro momento do nosso salmo é a acusação. O salmista, que podemos dizer, ou chamá-lo de salmista profeta, ele acusa o injusto de uma coisa grave, ou melhor, de coisas graves. Quais são elas? Gloriar-se com o mal, gabar-se contra o fiel, planejar diariamente ciladas, ter língua afiada, cometer fraudes, optar pelo mal e não pelo bem, usar de mentiras, ter palavras que corroem, que matam, ter a língua que é uma fraude. Então ali está a acusação que o salmista profeta faz contra o injusto. O injusto que fez a opção ali pelo mal, considera isso como um grande valor. As pessoas que estão cometendo injustiça não conseguem perceber a dimensão da maldade que eles estão fazendo, não é verdade? Então, o injusto acha que está de grande valor. O que ele está fazendo é um grande valor, na verdade, né? Enriquecendo à custa de mentiras e da eliminação de todos, tentando ali enfrentá-lo, né? Comprando, na verdade, os juízes
para que eles também tomem partido a favor dos injustos. E cada vez mais eles possam crescer diante de suas mentiras, das suas fraudes e da maldade que vem fazendo. Então essa é a acusação que o salmista faz para os injustos. O segundo momento, nós temos ali a sentença, mas uma sentença sem apelação. Acho que é assim o termo que eles usam nos tribunais, uma sentença sem apelação, para dizer que ele não tem direito a falar, a apelar, já é a sentença própria. O injusto então não tem ali a chance de se defender. O injusto. Agora quem age é o Senhor, quem age é Deus, que é o juiz. O que ele irá fazer? O Salmo nos diz ali, ele irá destruir, abater, varrer, arrancar para sempre de sua tenda a injustiça. Temos aqui a imagem da tenda, justamente muito forte, para dizer da moradia que será destruída, justamente porque a sua firmeza, a sua rocha não está pautada na justiça, muito menos em Deus. Então ela vai ser destruída, não tem base sólida, uma hora vai cair. A destruição então será total do injusto e da injustiça. Onde então podemos pensar assim? Onde o injusto punha toda a sua confiança? Onde o injusto punha toda a sua confiança? Em que a sua vida estava pautada? Em que ele estava confiando na verdade? O Salmo também nos diz nas mentiras, ameaças, nas perseguições contra os justos, na fortaleza e nas grandes riquezas. É ali que ele estava apoiando a sua vida. Mas é tudo muito... se perde, passa, acaba essas coisas todas. E a confiança vai ser então desmoronada. Irá ser destruída a sua morada, a sua tenda, para mostrar justamente isso, que não tem solidez naquilo que eles estão, na verdade, colocando a sua confiança. E o último momento, o terceiro momento do nosso salmo, o salmista, profeta, que nós estamos chamando, justamente fala da sua experiência. Provavelmente está no templo, celebrando ao Senhor, agradecendo por ter ajudado a fazer justiça, por ter condenado os injustos. E ele dá testemunho aos fiéis de tudo isso, dizendo então que o nome de Deus é bom. Foi em nome de Deus e foi por Deus que aconteceu então a justiça. E compara ali o justo como a oliveira verdejante, frutífera, fértil, que vai dar flor e frutos. Contrário assim à imagem que o Salmo usa para o injusto, que é a planta arrancada, quer dizer, arrancada com a raiz, não vai produzir mais nada. Contrário então do justo, que tem ali o símbolo da vitalidade permanente. Também há um contraste ao dizer da imagem da casa, da morada de Deus, que é firme e estável, e a tenda dos injustos será arrancada. Então, para mostrar ali como será feito, como se dará isto, a mudança e a sentença, e também ali como eles vão lidar com tudo isso. Agora, é chamado então a confiar no amor do Senhor. O salmista adere a esse projeto. O salmista profeta vai justamente falar da confiança que precisa ter em Deus. Confiar no amor de Deus, celebrar a justiça e louvar o seu nome porque é bom. Isso aí está no finalzinho ali do nosso salmo, então no versículo 11, nós somos chamados a olhar. Queridos irmãos e irmãs, por que surgiu o nosso salmo então? Nós temos aí a realidade do que nós estamos, temos a imagem total daquilo que nós estamos refletindo, podemos ver que há um conflito terrível entre o justo e o injusto, apresenta dois grupos, tipo de sociedade, os injustos e os justos medrosos diante do poder de fogo, então se tornam prisioneiros disso, do seu medo. Se os justos não reagirem, os injustos então vão destruir, vão tomar conta, vão dominar, e as palavras nós vemos que são corrosivas, matam de verdade, então não vale a pena, diante da maldade dos injustos, arriscar. Essa é a ideia dos justos.
eles não têm assim tanta força para lutar contra, então eles não querem arriscar diante da maldade dos injustos. Mas, consequentemente, os injustos vão acumulando cada vez mais riquezas, né? Através das suas mentiras, das fraudes, das calúnias, né? Então vão se tornando um grupo forte. Na verdade, o Salmo nos diz que eles constroem um império, uma fortaleza. Mas tem um que nós chamamos de salmista profeta, tem um que vai então não se calar. Ele vai botar a boca no trombone, podemos dizer assim. E num lugar público, talvez no templo, onde as pessoas se refugiam, se colocavam para ter um lugar para se refugiarem, decide enfrentar os injustos, numa espécie de julgamento, como nós vimos aí no tribunal. E o final do Salmo mostra que a sua atitude deu resultado. Ele enfrentou, deu resultado, e Deus agiu em favor dos justos, né? Então nós não podemos calar diante das injustiças. Temos que ter voz profética também de denúncia. E ali está então o rosto de Deus. É um Deus que tem o rosto justo, um rosto de justiça. Justiça e misericórdia, né, para Deus, né? Ele não compactua com o mal. Ele destrói a injustiça para sempre. Porque o nosso Deus é um Deus que age. Ele não está dormindo, Ele não está distante, Ele está do nosso lado, nos ajudando a superar tudo isso. É um Deus que é aliado, então, né? Não fez e não faz vista grossa diante das injustiças, diante da maldade, né? Ele sempre estará do lado dos justos, dos pobres, né? Dos menosprezados. É um Deus que se põe do lado, é um Deus que age e liberta os corações. Então, a própria figura de Jesus Cristo, Deus conosco, nós podemos ver isso também. Jesus como um profeta, a vida de Jesus foi uma profecia, foi uma denúncia constante em favor dos pequenos, em favor dos simples, dos pobres. Então, aqueles que usavam do poder que tinham para escravizar, para dominar, para querer tirar vantagem em cima dos pequenos, Jesus denunciava com força, denunciava a injustiça e os que promovem, ele valorizava. Aqueles que promovem a justiça, Deus valorizava, Jesus valorizava. Jesus também age. Tanto é que ele foi preso, morto, passou pela cruz, pela experiência da morte, mas ressuscitou vitorioso. Por quê? Porque ele não se calou. E a sua vitória foi justamente a libertação dos nossos corações a toda forma de maldade. Precisamos sempre lembrar disso. Jesus, ele age. Seremos perseguidos, por isso seremos, mas não podemos nos calar. Não podemos deixar que o mal se expanda, mas na verdade que o bem domine, né? E que o bem possa sempre reinar, a paz possa sempre reinar em nossos corações, né? Deus age, Jesus defende, não compactua de forma alguma com a maldade, com o mal, mas quer que todos tenham um coração bondoso, né? No sentido de fazer o bem de verdade. Então, queridos irmãos, que a nossa vida possa sempre ser esta vida, uma vida profética, né? Para que a gente possa sempre ajudar a salvar as pessoas, né? Desses homens maus, desses lobos transvestidos de cordeiros, que usam até dos púlpitos para poder ganhar vantagem. Não podemos deixar, né? Temos que lutar para que os menores se sobressaiam, que a justiça possa triunfar, que a paz assim possa reinar. Só teremos paz se a justiça reinar, né? Se a justiça reinar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Um grande abraço a todos.